Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Eu espero que vocês estejam bem e espero que estejam seguros as pessoas, aqueles que vocês amam e com quem vocês vivem. Gente, estamos chegando ao final do curso de Eletromagnetismo 1 do período 2020.1. Tem sido um período muito cansativo para mim, para vocês também, eu imagino, mas a gente conseguiu chegar agora no final. Espero que as coisas vão melhorar daqui para frente, né? Espero que as coisas melhorem. A vacinação está avançando, né? Os professores já foram vacinados, a idade está cada vez avançando, ficando menor, né? Das vacinas. Então eu espero que em breve vocês também estejam todos vacinados e a gente possa voltar para a nossa casa, que é a UAXA, a UFRPE, onde a gente pode estudar da melhor maneira possível e, enfim, para que termine logo esse pesadelo que a gente está vivendo. A nossa última aula é sobre as equações de Maxwell na sua forma final. Nós não trabalhamos com as equações de Maxwell nessa forma final, nessa disciplina de eletromagnetismo 1. A gente trabalha com elas assim na disciplina de eletromagnetismo 2. É lá que a gente vai realmente criar aquilo que a gente chama de onda eletromagnética, né? E existe uma razão importante para essa onda eletromagnética conseguir se manter sem a necessidade de cargas geradoras. Porque vamos lá, o que a gente viu até então? Que uma distribuição de cargas, ρV, por exemplo, cargas estacionárias, cria um campo elétrico que diverge a partir da posição onde está essa concentração de cargas. Então eu crio um campo elétrico e esse campo elétrico tem uma característica divergente. Ela pode ser divergente, como aqui está, ou ela pode ser convergente. Então cargas positivas têm uma característica divergente e cargas negativas têm uma característica convergente. Já quando a gente tem distribuição de corrente, isso gera um campo magnético que rotaciona em torno dessa distribuição de correntes. Então aqui surgirá um campo magnético que rotaciona em torno da corrente. Essa é uma característica física. É assim que o mundo reage a correntes estacionárias e a cargas livres. Tá? Daí vem as nossas leis que constituem esses campos aqui. A gente chama essas 4 leis de equações de Maxwell. Vamos listar essas equações aqui para a gente lembrar, né? Enfim, a gente vai partir dessas equações. Então, a primeira delas a gente chama de lei de Gauss. Então, a lei de Gauss ela relaciona o campo elétrico com as cargas que fazem surgir o campo elétrico. Então, na sua forma integral, a lei de Gauss vai dizer que a quantidade de carga envolvida na superfície gaussiana, né? Então, se eu traço aqui uma superfície gaussiana que envolve toda essa carga, a quantidade de carga envolvida por essa minha superfície vai ser igual ao fluxo elétrico. Vai ser igual, em preto, ao fluxo elétrico envolvido por essa mesma superfície. Então eu posso escrever isso aqui como a integral da densidade. Então estou integrando a densidade no volume, né, ao longo desse volume V. E isso vai ser igual à integral do fluxo. A integral do fluxo é a integral nessa superfície. Lembre-se que V e S não são quaisquer, né? V aqui está absolutamente relacionado diretamente com S, tá? Porque S é a superfície que encerra o volume V. De quem? Do vetor densidade de fluxo elétrico. Então é o vetor D, ds. Quando a gente aplica aqui o teorema da divergência, a gente encontra a forma diferencial dessa lei, que é o divergente de D igual à densidade volumétrica naquele ponto do espaço. Beleza. A gente também tem uma lei de Gauss equivalente para o campo magnético. Então a gente vai chamar ela, obviamente, de lei de Gauss novamente, só que para o magnetismo.
Bem, como é que vai funcionar essa lei de Gauss para o magnetismo? A gente pode perceber aqui que o campo magnético ele não tem característica divergente, assim como o campo elétrico. Então, se a gente, por exemplo, escolhe uma superfície gaussiana que envolve o campo magnético, eu não tenho carga acumulada dentro, mas enfim, não importa, né? Porque não tem nada a ver aqui a carga, porque o que gera o campo magnético é a corrente, mas esse fluxo magnético aqui é sempre igual a zero, porque independente da superfície que eu escolha, as linhas de fluxo magnético vão sempre entrar por um ponto e sair por um outro ponto. Eu não tenho como envolver aqui, eu não tenho como criar uma superfície gaussiana que eu só tenha carga fluxo saindo, certo? Aqui eu consigo, por conta da natureza do campo, eu consigo criar uma gaussiana que eu só tenho fluxo saindo, então eu consigo ter um fluxo diferente de zero. Para o campo magnético não, como o campo magnético tem essa característica rotacional, qualquer que seja a posição que eu escolher para essa linha gaussiana, ele sempre vai ter linhas de fluxo entrando por um ponto e saindo por outro ponto. Então meu fluxo magnético é sempre igual a zero. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui para não perder as minhas figuras, certo? Então eu sei que o meu fluxo magnético, numa superfície fechada é sempre igual a zero. Numa superfície fechada, né? Então eu vou colocar aqui, superfície fechada. Obviamente eu posso também escrever isso na sua forma integral, que é a integral do vetor densidade de fluxo magnético, então B ds vai ser sempre igual a zero. Ou, novamente, se eu aplico o teorema da divergência, eu encontro essa lei na sua forma diferencial. Então, o divergente de B igual a zero. Ok, tem mais duas leis ainda. A próxima delas é o que a gente chama de lei de Faraday. A gente viu a lei de Faraday incompleta, né? Então, por isso, a gente não chamou ela de lei de Faraday. A gente chamou ela de lei de Kirchhoff. Lembre-se que essa chamada de lei de Kirchhoff sou eu que faço essa interpretação de lei de Kirchhoff. É assim que escreve Kirchhoff? Eu vou conferir agora. É exatamente assim, é com 2 H's e 2 F's, e isso aqui é uma letra R, certo? É feio, mas é isso aí. Eu gosto de chamar ela de lei de Kirchhoff porque, na verdade, é como se ela fosse a equivalência da lei de Kirchhoff para o eletromagnetismo. Então, o que essa lei fala? Fala que a somatória de todos os potenciais é sempre igual a zero. Ou a integral de E dl, porque isso aqui vai dar o potencial, né? Isso aqui vai dar o potencial ao longo do caminho fechado. Então, se eu tenho, por exemplo, esse cara daqui, capacitor, sei lá, qualquer coisa, e eu faço a integral de E ao longo desse percurso aqui, eu estou fazendo a integral ao longo de uma superfície fechada. O potencial, ele é calculado por menos integral de E dl, né? Se eu faço essa lei de Kirchhoff somando as tensões ao longo de um percurso fechado, é como se eu estivesse calculando isso aqui. E pela lei de Kirchhoff, essa integral é igual a zero. Então, E dl igual a zero. Por isso que eu gosto de chamar ela de lei de Kirchhoff, mas tenham em mente que na literatura, tradicionalmente, a lei de Kirchhoff não é escrita dessa forma, tá? Essa lei aqui, geralmente, ela é escrita como... como chama? Peraí, só um momento. É a conservação do campo elétrico, né? A propriedade conservativa do campo elétrico. O campo elétrico é um campo conservativo, né? Porque ela não é ainda a lei de Faraday. A gente vai colocar a lei de Faraday agora, completa, para substituir a lei de Kirchhoff, né? Então, conservação do campo elétrico. Aqui a gente pode usar o teorema de Stokes para fazer essa conversão em rotacional do campo elétrico é sempre igual a zero vetorial, ok? Esta lei funciona somente para campos estáticos. Então, somente
para campos eletrostáticos e a gente vai ver por quê já já. Esta lei contradiz uma outra lei e aí agora a gente vai ter que atualizar essa lei para criar uma lei mais abrangente. Por último, a gente tem a lei circuital de Ampère. Então, a forma como a gente está vendo a lei circuital de Ampère até agora é a seguinte, que a rotação de H, ou melhor, a rotação de H não, né? A circulação de H, então se eu faço a circulação aqui, ó, por uma linha, certo? Isso não é uma superfície, é uma linha, isso é igual à corrente envolvida por essa linha. Então essa lei circuital de Ampère fala que a circulação de H é igual à corrente envolvida. Como é que a gente expressa isso, né, nas nossas integrais? A circulação de H vai ser a integral numa linha fechada de H dl. E isso vai ser igual à corrente envolvida. Só que essa corrente envolvida aqui, a gente pode dizer que é a integral de superfície da densidade de corrente. Então essa integral aqui de JdS vai ser igual à minha circulação HdL. Beleza. Essa é a lei circuital de Ampère. Como é que a gente faz agora para chegar nesse último, né? A gente pode aplicar aqui o teorema de Stokes, que também é conhecido como o teorema do rotacional, né? Ele também é conhecido dessa forma. Então esse cara daqui vai dar rotacional de H é igual a J. Beleza. Novamente, a lei circuital de Ampère, assim como a lei de Kirchhoff, ela funciona somente para campos eletrostáticos. Por que ela só funciona para campos eletrostáticos? Porque ela contradiz uma outra lei que é superior ao eletromagnetismo, né? Que a gente vai ver em seguida, né? Depois da gente ver essa lei aqui. Eletrostáticos. Beleza. Então a gente vai precisar atualizar tanto a lei de Kirchhoff quanto a lei circuital de Ampère. Beleza. Então tá bom. Estamos aqui com as nossas leis do eletromagnetismo, as leis de Maxwell. Bem, vamos relembrar agora que a gente definiu duas outras leis. Nós definimos duas outras leis ao longo do nosso curso. A primeira delas é a lei da indução de Faraday. Faraday. A segunda delas é a equação da continuidade. Vamos parar para pensar no que cada uma dessas duas leis diz. O que diz a lei da indução de Faraday? Suponha que existe um laço, uma espira, certo? E essa espira está na presença de um campo magnético. Obviamente esse campo magnético vai ter um certo fluxo magnético, que é nada mais do que a integral do vetor densidade de fluxo magnético ao longo dessa superfície. Então aqui existirá um fluxo magnético que é nada mais nada menos do que a integral nessa superfície S, ela não é fechada, né? É uma superfície aberta, da integral de B ds. É esse fluxo. O que acontece agora se o meu campo densidade de fluxo magnético varia? Se esse meu fluxo magnético varia, vai surgir aqui nesta espira uma diferença de tensão. Vai surgir aqui nessa espira uma diferença de tensão. A essa diferença de tensão a gente vai dar o nome de força eletromotriz induzida. Então essa força eletromotriz induzida vai ser igual a menos
a variação do fluxo magnético no tempo. Vamos fazer uma pausa agora para discutir a equação da continuidade, certo? Mas então, tenham em mente que existe essa lei de Faraday aqui. E esta lei vai contradizer a lei de Kirchhoff. Ué, professor, mas isso significa... A lei de Kirchhoff não é universal? A gente viu isso lá em circuitos 1. Não. A lei de Kirchhoff ela não é válida em ambientes onde o campo magnético varia. Se o seu circuito estiver em um ponto onde o campo magnético é variante, a soma das tensões pode dar diferente de zero. E existem até experimentos que mostram isso, é muito interessante. Tá? Mas para circuitos estáticos, a lei de Kirchhoff continua valendo. Certo? Beleza. Ok. A equação da continuidade fala o quê? A equação da continuidade ela é um resultado direto da conservação de cargas, do princípio da conservação de cargas. Esse princípio é muito superior ao eletromagnetismo, né? Isso tem a ver com a natureza física do universo. E a questão da preservação da matéria, ela vai muito além, né, das leis do eletromagnetismo. Então imagine que eu tenha um ponto qualquer que tem uma certa densidade. Imagine agora que essa densidade neste ponto do espaço está, por exemplo, diminuindo. Se a densidade de cargas está diminuindo, essas cargas aqui não podem simplesmente desaparecer. Essas cargas elas precisam sair dessa concentração. Certo? E essas cargas vão sair dessa localização na forma de densidade de corrente. Ou seja, o que a equação da continuidade fala é que o divergente de J é igual a menos a variação da densidade no tempo. A gente deduziu a equação da continuidade aqui nesse curso, né? Um pouquinho antes, acho que em algumas aulas atrás, a gente mostrou de onde vem essa equação da continuidade. Note que as duas têm propriedades bem interessantes. Vamos olhar a indução de Faraday primeiro. Quais são as variáveis que estão envolvidas aqui? Eu tenho potencial elétrico e tenho fluxo magnético. O potencial elétrico, ele tem uma ligação direta com o campo elétrico. Veja que o potencial aqui, ó, é definido pela integral de EdL. Então, dizer assim que o potencial elétrico é igual a alguma coisa, eu posso usar essa equação para criar uma relação entre campo elétrico e esta outra coisa. Em particular, pela lei da indução de Faraday, essa outra coisa é o fluxo magnético, que é a integral de B ds. É a integral de B ao longo de uma superfície. Então, eu estou aqui com a equação que liga diretamente quem? Campo elétrico como resultado da variação do campo magnético. Veja só, eu vou escrever isso aqui embaixo. O campo elétrico, meu Deus, campo elétrico, ele surgiu de onde? Como a variação do campo magnético. Depois a gente vai ampliar essa ideia aqui. Mas o campo magnético ele surgiu da variação... Deixa eu fazer até o contrário aqui. A variação do campo magnético, aqui especificamente o vetor densidade de fluxo magnético, provocou um potencial, ou seja, ele provocou um campo elétrico. Beleza. Vamos olhar para a equação da continuidade, né? Quem são essas duas variáveis aqui? Bem, em uma a gente tem a densidade de corrente. A densidade de corrente J, se a gente for olhar nas nossas equações, olha só onde ela aparece. Ela aparece aqui, ó, na lei circuital de Ampère, provocando o surgimento de um campo magnético. Então eu estou dizendo, da mesma forma que aqui eu criei um campo elétrico,
Aqui, pela equação da continuidade, eu estou criando corrente que, por sua vez, induz campo magnético. Através da variação de quem? A variação da concentração de cargas. Certo? Mas essa variação aqui da concentração de cargas, a gente pode linkar, fazer a ligação através da lei de Gauss, olha ela aqui, com o vetor densidade de fluxo elétrico. Então, se o meu vetor densidade de fluxo elétrico variou no tempo, isso implica também numa variação da concentração de cargas, o que implica em uma variação do divergente da corrente. Então veja que interessante, essa outra aqui está basicamente ligando a variação do campo elétrico no tempo, isso é importante aqui, com o campo magnético. Veja que cruzamento lindo. Certo? Aliás, aqui, tecnicamente, como a gente está usando, né, a lei de Gauss seria D aqui, né? Então deixa eu até colocar aqui D. Veja que interessante. Essas duas leis, quando estão uma ao lado da outra, faz com que a gente pense um pouco em um campo eletromagnético que consegue se propagar. Por quê? A variação do fluxo magnético implica no surgimento de um campo elétrico. E a variação do fluxo elétrico implica na criação de um campo magnético. Essas equações combinadas vão gerar o que a gente chama de equação de onda, que é a primeira coisa que vocês vão estudar lá em Eletromagnetismo 2. Como é que essa combinação dessas duas equações aqui vão criar essa equação de onda. Ok, beleza. Mas vamos observar as nossas leis que a gente está querendo combater aqui, certo? Ou melhor, combater não. As leis que a gente está querendo ampliar. Uma delas tem a ver com rotacional de E e a outra tem a ver com rotacional de H. A gente vai precisar atualizar, né, o que a gente conhece sobre essas duas equações. Tá? Então vamos primeiro observar a lei de Faraday, certo? A lei da indução de Faraday. Então vamos observar essa, para onde a gente vai com esse cara. Então, a tensão de Fe induzida, né, vai ser igual a menos a derivada do fluxo magnético ΔT. Ok. A gente já sabe que essa diferença de tensão, em um certo ponto, a gente pode atingir fazendo a integral de EdL. Aqui, como a gente precisa de uma superfície fechada, a gente vai levar esse intervalo aqui, o limite desse intervalo para zero. Certo? Quando a gente faz essa espira aqui, ó, a gente não curta-circuita, mas se a gente leva no limite em que essa distância vai até zero, a gente vai fazer com que essa integral aqui ao longo da borda seja completa, seja fechada, né? Então tomando esse limite ao longo da borda L. Então existirá uma curva e eu estou fazendo a integral de E dl ao longo dessa curva L. É isso que eu estou fazendo aqui nessa primeira metade. E, obviamente, essa vai ser igual ao valor da Fe induzida. Né? Tradicionalmente, a gente diria que essa integral de E dl é igual a zero. Mas, pela lei de Faraday, e a gente sabe que a indução é um fenômeno real, ela não pode ser igual a zero. Ela tem que ser igual a esta variação. Então, a gente vai colocar menos d dt, essa derivada temporal, de quem? Do fluxo magnético. Quem é o fluxo magnético? O fluxo magnético é a integral nesta superfície S, ou seja, na superfície S que é limitada pela curva L, então essa superfície S aqui, de quem? Da minha integral do vetor densidade de campo magnético. Esta é a lei de Faraday. Ai, gente, esse quadrado ele me mata, sabia? Lei de Faraday. Ela contradiz a nossa lei anterior.
É essa versão aqui, ó. No entanto, a gente pode usar essa lei, essa versão aqui, podemos, sempre que o campo magnético for igual a zero. Então, sempre que o campo magnético for igual a zero, essa derivada aqui vai dar zero. Então, a integral do campo numa linha fechada vai ser igual a zero e o campo elétrico torna-se conservativo. Perfeito? Então, beleza. A gente pode encontrar também uma versão pontual dessa equação. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente pode aplicar aqui o teorema de Stokes, né, no lado esquerdo da equação. Então, a gente vai ver que a integral na superfície do rotacional de E ds, né, aplicando o teorema de Stokes, vai ser igual a... E aqui, vejam só, eu estou integrando em ds e derivando no tempo. Se essa superfície não muda no tempo, ou seja, eu estou supondo que essa superfície aqui ela é fixa, eu posso inverter essas duas posições aqui. Essa integral e essa derivada são independentes, já que eu estou integrando no espaço e derivando no tempo. Então eu posso dizer que isso aqui é igual a menos a integral da superfície da derivada do campo, densidade de fluxo magnético, no tempo integrado em ds. Aqui a gente já argumentou isso várias vezes, mas quando nós temos duas integrais no espaço com integrandos iguais, para que esse S seja qualquer, é necessário que os integrandos sejam iguais em qualquer ponto no espaço. Então isso aqui implica em rotacional do campo elétrico igual a menos a derivada do fluxo magnético no tempo. E aqui chegamos à nossa versão nossa versão pontual, né, ou nossa versão derivada, diferencial da lei de Faraday. Vamos comparar isso aqui com o que a gente tinha antes. Olha só, o que a gente tinha antes era rotacional de E igual a zero. A mesma coisa pode ser dita aqui para a nossa forma pontual, né? Então aqui, ó, eu tenho que o rotacional de E é igual à derivada do campo com o tempo. Se o campo for constante, então o rotacional de E é igual a zero e E volta a ser um campo conservativo. Perfeito? Ok. Agora vamos avaliar a equação da continuidade e como ela contradiz a lei circuital de Ampère para campos eletrostáticos. E a gente vai precisar atualizar a lei circuital de Ampère. Então vejam só. Vamos criar aqui uma nova página. 2. Lei circuital de Ampère. Então, a lei circuital de Ampère que nós tínhamos até então era que o rotacional de H agora era igual a J. Vamos usar essa versão, certo? No entanto, a gente sabe... Eu cometi um erro aqui, pessoal. Eu botei um sinal de menos aqui. Mas não tem esse sinal de menos não, tá? 1000 perdões aqui. Eu não tenho como voltar, mas isso que se eu gravei lá na metade, eu vou só afastar ele aqui um pouquinho. Então, façam essa correção aí nas anotações de vocês, tá? Não, o que eu tô fazendo? Pera aí, desculpa. Tô fazendo merda. É assim mesmo. A equação da continuidade é essa. Eu vou apagar depois do YouTube. Se vocês assistirem rápido, vocês vão ver ainda essa versão, mas eu vou depois apagar. Tá correta a equação da continuidade. Divergente J é menos a variação, claro, né? Lógico. Vamos lá. Ok, então temos essa versão da equação da continuidade e a lei circuital de Ampère. Ok, a gente pode aplicar, para a gente tentar chegar junto dessa equação, aplicar o divergente dos dois lados
da lei de Ampère. Então a gente tem o divergente do rotacional de H é igual ao divergente de J. Só que aqui temos uma questão. O divergente do rotacional é sempre igual a zero, independentemente de qual for o vetor. O divergente do rotacional é uma operação matematicamente nula. Então, por essa equação aqui, se a gente está afirmando que essa igualdade existe, então esse cara daqui, ó, vai ser sempre igual a zero. Temos um problema. Porque pela equação da continuidade, o divergente de J não pode ser igual a zero. Então o que nós vamos fazer? A gente vai simplesmente introduzir um novo termo, que a gente vai chamar de corrente de deslocamento. Esse JD será a corrente de deslocamento E como é que a gente vai diferenciar ela da corrente eletrostática? J é uma corrente que não promove acúmulo de cargas, certo? Ou seja, as correntes J são correntes que percorrem, por exemplo, um caminho fechado e não se acumulam em lugar nenhum, ou seja, elas não criam acúmulo de cargas na forma de ρV. Se eu tenho, por exemplo, a corrente que se acumula em um capacitor, esse J aqui, essa corrente J, ou I, ela vai se acumulando aqui, ó, na forma de carga elétrica. No caso, essa corrente J aqui não vai acumular cargas positivas, né? Ela iria acumular cargas negativas. Então, cargas negativas, e aqui, se eu tenho o mesmo J saindo, ela começa a acumular cargas positivas. Então, por exemplo, no fenômeno da carga de um capacitor, esta corrente aqui é, na verdade, uma corrente que a gente vai denominar de corrente de deslocamento. Atualizando a nossa equação, o que a gente tem aqui? Em vez de ter somente o divergente de J, a gente vai ter o divergente de J mais o divergente da corrente de deslocamento. E aí aqui é onde nós vamos dizer que o divergente do rotacional é sempre igual a zero, mas eu continuo tendo o meu divergente da corrente de deslocamento. Vamos agora comparar, né, com a equação lá da continuidade. Então, o divergente de J tem que ser igual a menos del ρV del T. Então, o divergente de J tem que ser igual a menos a derivada parcial de ρV, ρT. Então, esse divergente de J aqui eu vou dizer que é igual a menos o divergente de JD. Por essa equação aqui, né? Então, eu posso até reescrever isso aqui só para ficar mais claro. O divergente de J vai ser, então, menos o divergente da densidade de corrente de deslocamento. E pela lei da conservação de cargas, né, a equação da continuidade, o divergente de J vai ser menos del ρV del T. Beleza. A partir daqui, nós podemos continuar usando a lei de Gauss. Então, lá da lei de Gauss, ó, o divergente de D é igual a ρV. Então, a gente vai substituir pelo divergente de D nessa equação. Então vamos reescrever aqui essa equação.
o divergente, né, da densidade de corrente. Vamos multiplicar todo mundo por menos. Vai ser menos o divergente de J, que vai ser igual a mais del ρ v del t. Se a gente substituir V aqui pela lei de Gauss, a gente tem del do divergente de D, né? Vamos olhar lá de novo, né? Olha lá, divergente de D igual a ρv. Então, beleza, essa é a segunda parte, né? Então, a gente pode inverter aqui essas derivadas novamente pela mesma argumentação. Essa é uma derivada espacial e esta é uma derivada temporal. Então, a gente pode inverter as duas derivadas e dizer que esse cara é o divergente da derivada de D no tempo. Portanto, a gente pode igualar a nossa corrente de deslocamento com essa derivada. Então, a corrente de deslocamento vai ser a variação do vetor densidade de fluxo elétrico. Chegando nesse ponto, a gente atualiza aqui a nossa lei circuital de Ampère. Então, atualizando, a gente vai dizer que o rotacional de H é igual a J, a densidade de cargas livres, a densidade de corrente estacionária, mais a densidade de corrente de deslocamento. Aqui a gente já fez essa atualização, né? Então, mais a derivada de D em relação a T. E, obviamente, a gente pode aqui encontrar a versão integral. Como é que a gente encontra aqui a nossa versão integral? Nós vamos integrar, né, ambos em uma superfície. Se a gente integra esse cara daqui na superfície, vamos fazer de fato, né? Vamos integrar em uma superfície o rotacional de H, ds. Isso aqui vai ser igual a quem? A integral da corrente, integral na superfície S de J ds, mais a integral na superfície da derivada temporal de D ds. Vamos fazer alguns ajustes aqui. Pelo teorema de Stokes, a gente pode transformar esse cara em HDL HDL numa curva fechada L que envolve essa superfície S. JDS permanece, né? A gente não vai fazer nada com ele. JDS. Mas aqui a gente pode inverter a ordem por conta do mesmo argumento. Então, del T da integral de S de ds, que a gente reconhece como o fluxo elétrico. Então, veja que interessante. Essa vai ser a nossa forma integral da nova adaptação da lei circuital de Ampère, e a gente também pode escrever isso daquela primeira forma que a gente usou aqui, né, que era mais conceitual, que a circulação de H é igual à corrente envolvida mais a derivada do fluxo elétrico. Veja que interessante. Eu acho interessante, pelo menos. Não sei se vocês concordam comigo. Mas nós encontramos agora duas leis que relacionam os campos com as variações dos fluxos. Então, veja só. Na lei de Faraday, o campo elétrico é diretamente relacionado à variação do fluxo magnético. Então tá aqui, ó, a circulação de E, a gente nem colocou aqui na forma conceitual, né? Então essa forma aqui conceitual seria o que? A circulação de E é igual a menos a variação no tempo do fluxo magnético. Ou seja, se eu tenho variação no fluxo magnético, eu crio campo elétrico, né? E se eu tenho variação no fluxo elétrico, eu crio campo magnético. Veja só para onde é que isso está levando, né? Isso leva para uma autoindução. O campo magnético induz um campo elétrico
E o campo elétrico, por sua vez, reinduz o campo magnético. Então, essa autoindução é o que cria a propagação da onda eletromagnética. E a gente vai ver que, combinando essas duas equações, a gente encontra uma equação de segundo grau. Né? E essa equação de segundo grau, obviamente, tem soluções oscilatórias. Né? Quando a gente tem uma equação diferencial ordinária de segundo grau, as soluções dessas equações são senos e cossenos. Por isso, senos e cossenos, né, são aí as formas das ondas. Não é por acaso que a gente expressa ondas em senos e cossenos. A gente faz isso porque os senos e cossenos são as soluções das equações diferenciais de segundo grau. Vamos agora escrever todas as equações de Maxwell. Agora na forma final. Primeira, a lei de Gauss. Então, o que a lei de Gauss fala? A lei de Gauss fala que a carga envolvida é igual ao fluxo elétrico. Então, fluxo numa superfície fechada, né, vai ser igual à carga envolvida. Então, a integral da densidade dV. Como é que é a sua forma pontual? O divergente de D é igual a ρV. E a gente tem a lei de Gauss para o magnetismo. Então eu vou só colocar assim, ó. As duas primeiras vão ser ambas as leis de Gauss. A segunda é que o meu fluxo BdS nessa superfície é igual a zero. Por que ele é igual a zero? Porque eu não tenho monopolos magnéticos. Então, meu divergente de B vai ser também igual a zero, diferentemente do divergente de D, né, do meu campo elétrico. E agora eu vou ter duas leis atualizadas. A primeira delas eu vou chamar de lei de Faraday. Então, a lei de Faraday ele vem do resultado da indução, né? Então, o que ele fala? Que a circulação de E numa linha L é igual a menos a variação no tempo do fluxo magnético. Então, fluxo magnético integral em S de B ds. Na sua forma pontual, a gente vai dizer que o rotacional de E, né? Por que o rotacional? Porque a gente aplicou aqui o teorema de Stokes. Vai ser igual a menos a derivada do campo densidade de fluxo magnético. Derivada temporal. Por último, a lei chamava-se lei circuital de Ampère. Mas, agora que houve essa adição por conta da equação de continuidade, a gente chama essa lei agora de lei de Ampère Maxwell. Ampère-Maxwell. Para indicar que essa lei agora é uma lei mais completa, a forma completa da lei de Maxwell. E a lei circuital de Ampère afirma que a circulação de H é igual à corrente envolvida, ou seja, a gente ainda vai ter aqui a integral na superfície de J ds, mais o fator da corrente de deslocamento. Então, de onde vem essa corrente de deslocamento? Vem da derivada temporal do fluxo elétrico. Então, integral de D ds. Como a gente viu, ó. Onde foi que a gente viu? Cadê? Lei de Faraday. Na verdade nem é essa, aqui é a lei de Ampère-Maxwell. Ah, eu botei errado. Pera aí, deixa eu só ajeitar aqui. Onde é que era? Navigation. Ih, gente, onde era? View. Show sidebar. Aqui. Então eu vou colocar ela para baixo. 1, 2. Beleza. Ok.
Agora ficou embaixo. Então aqui, olha lá, a circulação de H é a corrente envolvida mais a variação do fluxo elétrico. Então o fluxo elétrico está aqui, integral de dds. Quando a gente aplica novamente, né, o teorema de Stokes, a gente obtém o rotacional de H é igual a J mais a derivada temporal do vetor D. Então olha só que interessante, vou dar um zoom out aqui para a gente ver todas elas, certo? As equações de Maxwell na sua forma final. Esse é o resultado do curso de eletromagnetismo 1, tá? A gente encontrar essas equações na sua forma final. Bem, gente, chegamos ao fim do nosso curso de eletromagnetismo 1. Teve muitas coisas que a gente não se aprofundou. Eu entendo que do ponto de vista de resolução de questão e de a gente estar junto resolvendo questão no quadro, isso atrapalha um pouco, né? Pelo fato de a gente estar à distância e ter essas questões tecnológicas, tudo isso entra, né, no lugar do aprendizado. Mas eu espero que tenha sido de proveito para vocês. Né? Eu espero que vocês tenham aprendido aí e tenham usado de melhor maneira os recursos que a gente pode fazer nesse momento. É um momento difícil para todos nós por várias razões, por razões psicológicas, em que a gente se vê isolado, sozinho, muitas vezes, a gente perde coisas que são importantes na nossa vida, que é estar junto das pessoas que a gente gosta, que é sair, se divertir e viver, sabe? Porque o mundo não é só estudar e trabalhar, o mundo é muito mais do que isso, a gente é muito mais do que isso como ser humano. E esses foram aí meses, quase 2 anos, né? Que a gente está passando, vai completar 2 anos, né? Pelo que a gente espera que aconteça. No ritmo que vem vindo aí a pandemia para nós, vai durar uns 2 anos aí. Mas eu espero que de alguma forma a gente tenha conseguido se conectar, de alguma forma a gente tenha conseguido estar juntos e seguir. Acho que isso é importante. Eu espero todos vocês na UAXA, certo? Lá no 6º andar, na sala 611 e nos corredores, e, enfim, e nas coisas da vida da gente. Espero encontrar todos vocês no laboratório de eletrônica, no laboratório de prototipagem, nas iniciações científicas e nos eventos, que é o que a gente mais gosta de fazer e ocupando a nossa universidade. A universidade ela só tem sentido quando existe vida dentro dela, e a vida da universidade são as pessoas que passam por ela, são vocês, cada um de vocês. Então eu espero que eu tenha cumprido o meu papel. Eu sei que vocês estão cumprindo o papel de vocês. Vejo o trabalho que vocês estão colocando, vocês estão respondendo aí as atividades que a gente está pedindo, né? Claro, sempre em graus diferentes, de respostas diferentes, né? Não necessariamente eu não gosto de dizer que são qualidades diferentes. Todos os alunos são bons, mas às vezes a gente responde melhor e às vezes a gente não responde melhor. E dentro de um período como esse, né, a gente nem sempre responde da melhor forma. Eu mesmo também não respondi por várias vezes da forma como eu gostaria e da forma como eu sei que o ensino superior e cada um de vocês merece. Então eu agradeço por estarmos juntos durante esse tempo e espero vocês no semestre que vem, novamente aqui online. Se vocês estiverem cursando alguma disciplina comigo, ótimo. Se vocês estiverem cursando disciplinas com meus colegas, ótimo também. Mas eu espero a permanência de vocês na universidade. Que vocês lutem para que isso que vocês conquistaram até aqui, se vocês estão em eletromagnetismo, vocês são 4º período, vocês já lutaram bastante, talvez mais para alguns de vocês. Então vocês lutaram bastante para chegar até aqui. Perseverem, continuem, vale a pena o ensino superior, vale a pena a gente sacrificar algumas coisas da vida da gente para ter oportunidades melhores de vida no futuro. Eu sou uma pessoa que fez esse processo, né, e continuei esse processo por doutorado, né, e tudo mais, mas eu peço que cada um de vocês consiga, sabe, vencer essas barreiras e seguir. Ainda que você coloque menos disciplinas, ou ainda que você não consiga fazer tudo que você queria fazer, mas que você não desista,
certo? E vamos lá, vamos seguir em frente, porque a vida e aquilo que a gente deseja fazer com ela é muito maior do que uma doença ou do que a forma como a gente está enfrentando ela. Ok, pessoal? Obrigado por tudo, desculpa as besteiras que eu falei e vamos em frente. Valeu!